na verdade, essa expressão, ela voltou a ficar recorrente por conta dessas investigações. Sim. O tal do bicho molhado. Bicho molhado, a grana ali, ó. Pá. É o linguajar do jogador para premiação paga em dinheiro, no vestiário. Muito bem, então tá aí o Rafinha se apresentando, né? Falou o que pretende Não no fazer. caixa, viu? Hã? Não no caixa. O bicho molhado é a expressão para... Você tem uma vitória, ganhou um jogo importante. Sim. Chega lá, na hora... Tá lá o envelope. Ou envelope, ou qualquer que seja a forma de pagamento. Enfim, essa foi uma das questões ali do que ele respondeu. Falou também sobre o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer. Reforçou que o São Paulo não pode estar no lugar que está. Mas o fato é que o São Paulo vai encarar nada menos do que o Flamengo amanhã na estreia do Campeonato Brasileiro, já com o Rafinha apresentado, né? E com sobre o Crespo ele falou, né, que no calor do momento ali, uma declaração que talvez um pouco além, o São Paulo não é para estar onde está, nunca entra para não disputar e tudo mais, algumas coisas ali. E aí, Arnaldo, que tal a primeira aparição do Rafinha? Na verdade, eu acho que, como começou com uma comparação, ou evitando a comparação com o Muricy Ramalho, eu acho que o que ele pode fazer de diferente é, de fato, criar o tal elo entre jogadores e direção, coisa que não aconteceu com o Muricy Ramalho. Por diversos fatores. O Muricy Ramalho não tem mais ascendência sobre esse jogo. É como se fosse um cara notório no futebol que trata com outra geração. Essa outra geração, ela vive no WhatsApp, no Instagram, o empresário manda não sei o que lá. É outro trato. O Rafinha não. O Rafinha é o cara do WhatsApp, do Instagram, conviveu com os caras e era o líder do vestiário. E, de fato, os jogadores confiam nele. Confiam nele para, por exemplo, olha, o atrasado tal vai chegar a tal. Eu banco, eu tô... O elenco do São Paulo está completamente desamparado há anos. Há anos. Desde que começou a briga Belmonte e Casares o ano passado. O São Paulo sobreviveu ao ano passado rachado, sem escândalo ainda, sem renúncia. Mas não tinha... Os jogadores já estavam abandonados desde a época do Zubeldia. Completamente abandonados. E já sem o Rafinha, né? Coincidentemente, ele tinha saído do clube, tinha se aposentado, ido para Curitiba e tal. Enfim, eu acredito que o dia a dia, de fato, melhore. E também ele possa, aí, em relação à comissão técnica, repare que ele falou, eu conheço todo mundo aqui, estou conhecendo a comissão técnica. Essa é uma questão. Ele não trabalhou com o Crespo, ele não foi treinado pelo Crespo. O Zubeldia adorava ele, mas ele não trabalhou com o Crespo, ele trabalhou com o Zubeldia. Né? É outra circunstância. E aí eu acho que o Crespo ele já tomou o tal do puxão de orelha do presidente. E eu acho que o Crespo, ele de fato não vai precisar falar mais sobre nada que não seja o campo. Talvez até quando perguntado ele faça o que ele fez no ano passado. Isso aí é com a diretoria. Quando ele chegou, a gente falou que mudou. O que mudou da chegada do Crespo para cá? Como o Crespo mesmo falou, saiu todo mundo. Uhum. E ele foi sendo obrigado a falar das coisas. É claro que essas circunstâncias todas, elas não justificam a substituição do Crespo contra a Portuguesa que levou o time à derrota. Não justificam. Mas é claro também que tudo isso que aconteceu interfere no trabalho do treinador e dos jogadores. E, de novo, não é porque o jogador está com o direito de imagem atrasado, como o Rafinha falou, foram campeões. Esse é um modus operandi que vem no São Paulo desde a pandemia com o Leco. É um absurdo. E o São Paulo convive com isso. O Corinthians, a gente tem que sempre diferenciar. O Corinthians optou por outra coisa. Nós não vamos dever 1 centavo, a gente vai dever para os outros. Aqui não vai faltar. Os outros, o Corinthians não paga 1 milhão para ter o Alisson. Ele não vai pagar. Agora não vai faltar para o Memphis Depay. Ou vai faltar alguma coisa que ele vai pactuar depois, não vai faltar para o Garro, não vai faltar para o Yuri Alberto, não vai faltar para o Mateuzinho, não vai faltar para o goleiro reserva, não vai faltar para o roupeiro, não vai faltar para o cara da cozinha, não vai faltar. Foi assim desde a época do Melo. Essa é uma diferença. E no Corinthians, quando teve essa situação toda de impeachment e tal, tinha um ex-jogador com trato com os jogadores, como o Fabinho Saudável, que é da geração dos caras. É o Rafinha do Corinthians, com outra atitude. Não é corintiano de coração, não jogou no Corinthians e tal. O Rafinha tem essas circunstâncias. Então, para efeito imediato, eu acho muito boa a chegada do Rafinha. Mas isso só soluciona
o dia a dia, o treino e possivelmente também a comunicação. O resto está muito longe de ser resolvido. Não é o Rafinha que vai resolver o salário atrasado, a falta de jogador, né? Essa situação toda que está cometendo o São Paulo há muito tempo. Agora, talvez, tendo uma pessoa fazendo esse meio campo, literalmente, as outras tenham mais condição de trabalhar no que precisam. O Rui Costa nas contratações, o Crespo no treino do dia e assim por diante, né? Então, essa é a situação. E o São Paulo está em mutação, né? Na realidade, eu acho que desde que caiu o Casares, entrou o Macis, muita gente saiu, pouca gente entrou. E nós vamos ver qual o efeito imediato disso, porque tem um efeito imediato no sábado. Primeiro, amanhã contra o Flamengo, em termos morais, em termos de autoestima. E no sábado, o São Paulo tem uma decisão contra o Santos, em casa, né? Então vamos ver qual que vai ser essa. Hoje, por incrível que pareça, hoje, levando em consideração o que vem na quarta, Flamengo, e sábado contra o Santos, até o mês de fevereiro, é mais importante contratar o Rafinha que um jogador de futebol. E, informação, o São Paulo confirmou hoje a venda do Rodriguinho para o Bragantino. Essa é uma coisa importante da comunicação e da mudança de 2 milhões, coisa que o Corinthians não quer pagar, 2,5 milhões de dólares ao vivo. Ao vivo não, à vista. Ao vivo também é bom, né? É a mesma Às vezes, coisa. Também é ao vivo, né? 2 milhões, não de reais, o Corinthians não quer pagar 1 milhão de reais. 2,5 milhões de dólares à vista, porque o Bragantino paga. O São Paulo poderia fazer duas coisas. O que vinha fazendo, agora a gente tem uma grana para contratar. O que o Corinthians faz? Não, a gente vai pagar os atrasados dos jogadores. Isso é uma informação? Essa é uma informação. Então, é 2,5 milhões de dólares para atrasados. Porque a prioridade agora é cuidar de quem está lá. Depois do caos, ainda tem um mês de janela, é a raspa do tacho. Não é o Palmeiras que está contratando jogador da Europa ou o Flamengo, né? Porque a janela europeia fecha agora em começo de fevereiro. Você tem um mês para reforçar minimamente um time que é fraquíssimo, para não correr risco no campeonato. E aí, não é que o Crespo simplesmente ele fez o diagnóstico real do que acontece no São Paulo hoje. Literalmente real. O time é fraco, o time tá... Só que assim, ele não falou com essas palavras, estou falando eu. Eu acho que ele não menosprezou nenhum jogador do São Paulo. Pelo contrário, ele não expôs, mas talvez ele tenha tirado o elan do jogador de futebol. Eu preciso acreditar em alguma coisa. O Rafinha lembrou de 2023, quando o Dorival chega, o Dorival é especialista nisso, o Crespo não é. O São Paulo estava destruído pela administração Rogério no dia a dia do CT, os jogadores queriam matar o técnico, e o time estava lá embaixo. O Dorival chegou assim: vocês podem, mais do que vocês estão fazendo, vocês vão ser campeões esse ano. Aquele papinho, Dorival. E dá certo. Foi a mesma coisa, dá certo. Porque o jogador de futebol, sobretudo brasileiro, é acostumado a se encantar pelo canto da sereia. Mesmo no Palmeiras é assim. Mesmo no Flamengo é assim. Então, eu acho que o que o Crespo fez, ele não vai poder fazer mais, embora eu concorde plenamente com ele. No diagnóstico que ele fez é melhor do que o nosso aqui na bancada, porque ele conhece mais o que está acontecendo lá dentro do que a gente. Muito bem, então tá aí a informação importante. O Flamengo vai pegar a grana que vai chegar do Rodriguinho, 2 milhões e... Flamengo não vai, não. Flamengo não, deixa essa grana pro São Paulo. Dinheiro de... Você pega esses Dinheiro da merenda. Calma, né, filho? 2,5 de dólares pro Flamengo, sabe o que ele faz? Vamos trocar aqui Vai a passagem do Paquetá. Vamos trocar as lixeiras aqui do CT e tal. Um avião do... O São Paulo vai utilizar para pagar a parte, pelo menos, dos atrasados. O que, sério, se tem uma coisa que dá uma vergonha, né? Nessa hora, de estar 5 anos com esse papo de amanhã eu pago, né, cara? É uma vergonha. Porque o São Paulo, isso eu concordo. Acabou. O São Paulo não pode ser um clube que faça isso, né? É inacreditável. Eu posso fazer um complemento? Claro, rápido? por favor. Eu sei que o tempo está curto, mas me chamou a atenção algo na fala do Rafinha, que eu poderia dizer que me preocupa, mas não me preocupa nem um pouco, não tenho obrigação nenhuma de me preocupar com o São Paulo, que é a questão
desempenho, né? Ah, não, porque o São Paulo não pode se dar o luxo de brigar para não cair, porque tem que disputar lá em cima. Esse papo, ele sempre colou muito, né? Entre torcedores, clubes. Os clubes sempre tentaram disfarçar de alguma forma o que eles esperavam fazer de verdade na temporada, né? Só que 2026 tem um elemento novo no futebol brasileiro, que é o fair play financeiro. Você tem que preencher requisitos muito rígidos ali de receitas, despesas, superávit, déficit. E a gente sabe que meta desportiva é uma questão muito importante no orçamento dos clubes. Você coloca lá o que você espera atingir em cada campeonato para saber quantas receitas de premiação você vai levantar. Ano passado, o Corinthians esperava chegar em 8º no Brasileiro, chegou em 13º. Perdeu mais de 30 milhões de reais em receitas esperadas. Esse dinheiro certamente vai fazer falta na hora de apurar o resultado do orçamento de 24. Se o São Paulo entrar nesse papo, em orçamento, eu não sei qual é a meta, mas querer colocar uma meta muito acima, vai chegar em dezembro de 26, não vai ter esse dinheiro não vai entrar, porque não vai conseguir essa classificação e vai ter que arrumar não sei de onde para não entrar ali no fair play. Ótimo ponto, porque o orçamento foi aprovado pelo presidente empichado, e foi elaborado por ele, pela direção dele, pelo presidente empichado 15 dias depois. Aliás, foi a última vitória do presidente. Então é um orçamento, de novo, incumprível, irreal, esportivo, inclusive. Talvez econômico não seja. E acho que o fair play financeiro, vindo do jeito que vem, favorece o São Paulo. Sim. Favorece, não é contra o São Paulo. Pelo contrário, favorece o São Paulo. Desde que o São Paulo entre num mínimo trilho, né? E acho que essa é a circunstância para a temporada. E o torcedor do São Paulo pode ser organizado e tal. O torcedor do São Paulo sabe desde o ano passado que o São Paulo entra nas competições para não cair. Ele não precisa... Só deixar claro, essa conversa de repreensão ao Crespo, ela não é para o torcedor do São Paulo, é para os jogadores. Sim. O torcedor do São Paulo está completamente consciente. Alguém chiou que o São Paulo foi colocado na briga contra o cair claro aí? não, todo mundo concordou. Ninguém é burro. Né? Você tem razão. É uma coisa mais intracorporis. Exato. Posto isso, acabou o trabalho do Crespo no São Paulo. Isso é uma questão de tempo. Você acha? Acho não, tenho certeza. Justamente isso. É mesmo? Então, posto isso, diante do quadro colocado por vocês, o que ele vai ficar fazendo lá? Se o discurso dele abala os jogadores, se vem um cara que vai ser o elo entre jogadores e direção e diz, não podemos pensar nisso. O presidente vem, nós vamos chegar em 8º, São Paulo é incaível. O que vai fazer o treinador lá? Treinar o time. Se eu sou ele, eu pego a mala e vou embora. E não falar. Mas exato, ele falou e tinha que falar naquela época, naquele momento. Agora, ele cometeu um erro contra a Portuguesa e tudo que ele falou se virou contra ele. É que assim, isso acontece, faz parte. Quando você pega vácuo de poder, cara, que é o caso, você assume algo que não é da tua alçada. Aí, se o que é da tua alçada não funciona, e o retrospecto do São Paulo é péssimo no comando dele, acabou o trabalho dele, gente. Tá na cara. A diretoria de São Paulo tem uma oportunidade muito grande esse ano de usar as regras que o futebol está impondo para jogar real. Jogar real no planejamento que nem o Corinthians está fazendo esse ano. Deixou muito claro ali quando contratou o Marcelo Paz e medidas de diretoria de pagar transfer ban, fazer acordo com o Rojas, Tajeres, de falar para a torcida e falar, olha, não vai ser um ano ok, jogadores vão vir de graça, se vierem, não vamos disputar grandes coisas e é isso, não tem o que fazer, sabe? Sem discursos mirabolantes. Mas é muito mais fácil fazer isso depois de ter dado calote a todo mundo e ganhar 2 títulos nas costas. É verdade. E não está encalacrado com essa coisa. Não vou mentir, não, é verdade. Então, eu acho que essa leveza que o Corinthians tem hoje, ela não tinha no ano passado, né? Não tinha. Os 2 títulos deram essa circunstância. O São Paulo deveria ter feito isso depois de ter sido campeão da Copa do Brasil. Foi né? Como o Corinthians foi a trucada do Casares. Se o fair play talvez tivesse sido aprovado. Exato. Trucada em todos os aspectos. Trucada em todos os aspectos. Né? Sim. Em relação ao Crespo, assim tem toda a razão. Ou ele ganha jogo, ou ele empata com o Flamengo e ganha do Santos, ou ele cai. Agora, se ele empata com o Flamengo e ganha do Santos, ele fica. Ele fica. O futebol é assim. Não tem essa. Mas eu ainda acho que eu não sei se essa diretoria empossada ela tem esse... Tudo bem, se ele toma uma cacetada de 5-0 amanhã do Flamengo, o cara trabalhou com 27 pessoas, não sei se é esse o número, que não estão mais lá. Eu dou razão, mas... O presidente não está mais lá. O cara tem que dar uma satisfação pro torcedor na coletiva. Ele vai treinar em Cotia, o campo está natural, não presta.
E aí como é que faz? Que postura ele deve ter? Entendeu? Qual Aí, respaldo, pô, né? óbvio, né? Então, assim, cara, a gente tá falando de profissionalismo, cara. Nós não estamos mais na época do... É verdade. Sabe? Então, Ó. cara, aí veio o diretor novo empossado, falou, esse discurso aí não funciona, eu sei como falar com o jogador. Caiu já, mano, é só questão de tempo.